Eu estou criando esse conteúdo aqui depois de ter sofrido muito pesquisando na internet, fazendo consultorias para entender como que a gente constrói uma estrutura correta de DRE, uma estrutura que me permita calcular margens de uma forma correta. Como é que eu faço para calcular uma margem EBITDA, uma margem líquida, uma margem bruta? Enfim, informação sobre isso não falta na internet, né? O único problema é que tu pesquisa num lugar que vai te dizer uma informação, aí tu vai em outro site e vai te dizer outra informação, e às vezes nem está errado, tá? Só está incompleto, né? E cada um dos sites vai te mostrar um pedacinho da informação e isso acaba te deixando ainda mais perdido. E também nem adianta tentar uma resposta no ChatGPT, porque eu fiz isso e acaba gerando mais confusão do que uma informação correta. Isso porque o chat ele acaba confundindo conceitos de contabilidade brasileira com conceitos americanos ou de outros países, né? Então é comum ele confundir aí receita total com receita bruta e receita líquida. Então, para te poupar de ter que, primeiro, né, fazer errado e ainda perder tempo pesquisando, eu preparei aqui um material que vai te mostrar direitinho, então, uma estrutura aqui adequada para a gente conseguir verificar um DRE até a última linha e calcular as margens. E se ficar alguma dúvida ainda, fica à vontade para deixar comentários e a gente segue aqui a nossa troca, tudo bem? Bora lá! Então, começando aqui a nossa estrutura de DRE, a primeira coisa que a gente vai precisar calcular é a receita líquida. E como que ela é calculada? A gente precisa subtrair algumas deduções da minha receita bruta. Nesse caso aqui, eu estou colocando uma base 100, tá? Para que a gente tenha uma referência. O que é incluído nessas deduções? Aqui pode ser descontos, devoluções, abatimentos e principalmente os impostos sobre as vendas. E imposto sobre a venda, os principais, né, que eu posso citar aqui é ICMS, ISS, PIS, COFINS, enfim, os impostos que incidem diretamente sobre o meu faturamento. A partir do momento que eu faço essa subtração aqui, aí eu chego na minha receita líquida. Nesse caso, a gente está falando de uma receita líquida de 90. Meu próximo ponto para seguir aqui a estrutura do DRE é chegar até o lucro bruto. E como é que a gente chega até lá? Simplesmente subtraindo os custos dos produtos vendidos ou dos serviços vendidos. O que é isso? Trazendo um exemplo aqui sobre custo de produto, se eu tiver uma loja que vende roupa, o custo do produto é o valor que eu paguei por esses produtos que eu vou revender. Então, esse aqui seria o meu CMV. Trazendo um outro exemplo, se eu tenho uma pizzaria, os insumos que eu utilizei para produzir essa pizza serão o meu CMV. Então, o que eu gastei com massa, com os ingredientes, enfim, o seu CMV e que eu devo colocar aqui nessa linha. Trazendo um exemplo aqui de serviço, se eu tiver, por exemplo, uma clínica odontológica, normalmente eu vou precisar contratar dentistas PJ. Então, esses dentistas, né, que vão fazer a entrega do meu serviço até o cliente, eles entram aqui no meu serviço vendido. Trazendo um outro exemplo também, eu posso pensar numa escola bilíngue, onde eu preciso contratar professores especializados para entregar as aulas. Então, aqui dentro eu colocaria essa despesa. Nesse exemplo hipotético, eu estou falando aqui que o meu custo de serviço vendido, o produto vendido, foi de 20. Então, basta eu subtrair a minha receita líquida, que é 90, pelo 20, eu chego aqui no meu lucro bruto. Eu tive um lucro bruto, então, aqui nessa operação de 70. Seguindo a estrutura, eu vou chegar agora até o meu EBITDA, ou EBITDA, como você preferir. Para eu chegar no EBITDA, eu preciso, então, subtrair o que é despesa operacional. E aqui tem um ponto importante, porque se eu quiser calcular a minha margem de contribuição, eu preciso diferenciar o que é despesa operacional fixa de despesa operacional variável, aquelas que mudam de acordo com as minhas vendas, que são necessárias para que eu realize uma venda. A estrutura ficaria assim, tá? A partir do momento que eu faço essa diferenciação.
Para eu chegar na margem de contribuição, eu estou trazendo aqui um exemplo hipotético, né, em que o total das minhas despesas operacionais elas são de 30, só que 5 é variável e 25 são outras despesas operacionais, ou seja, as fixas que eu estou trazendo aqui. Então, para eu chegar na margem de contribuição, eu simplesmente peguei 70, subtraí esses 5 aqui de despesa variável e aí eu chego na minha margem de contribuição. Agora, se eu quiser ir direto para o meu EBITDA, aí eu não preciso considerar essas diferenças, eu pego tudo o que for despesa operacional, nesse caso aqui é 30, e eu faço a subtração. Então, 70 menos os 30, que vai dar o meu 40. Certo? Aqui é a forma que eu faço, então, para calcular o EBITDA dessa operação. Partindo aqui agora para o nosso próximo bloco, eu vou chegar no meu lucro operacional. E aqui eu preciso comentar que eu vejo muita confusão entre EBITDA e lucro operacional. Algumas pessoas dizem que é a mesma coisa. Só que tem uma diferença aqui. Para eu chegar no lucro operacional, que eu posso chamar de EBIT também, eu preciso descontar, né, subtrair o que é depreciação e amortização. Muitas vezes o lucro operacional e EBITDA acabam tendo o mesmo valor porque a depreciação não é calculada, né, a depreciação e amortização. Nesse exemplo aqui específico, eu estou dizendo que sim, nós tivemos aqui um valor de 5 para minha depreciação e minha amortização. Logo, o meu EBITDA é diferente do meu lucro operacional. Então, eu peguei o meu 40 aqui de EBITDA, subtraí 5 e cheguei a 35. Esse aqui é o meu EBIT. Depois do EBIT, o meu último bloco, antes de chegar no meu lucro líquido, é calcular qual que é o meu LAIR, que é o lucro antes do imposto de renda. E para eu chegar nele, eu preciso contabilizar qual que foi o resultado das minhas despesas e receitas financeiras. E quando eu falo de despesa financeira, um exemplo aqui são as tarifas bancárias que eu estou pagando. Se eu tiver contraído algum financiamento, eu devo colocar aqui também os juros que eu estou pagando sobre esse financiamento. E como exemplo de receitas, pode ser alguma aplicação que a minha empresa fez, está rendendo juros, enfim, tudo bem? Nesse caso aqui, eu estou colocando que foi zero, né? Ou seja, meu EBIT acabou ficando igual ao meu LAIR, o meu lucro antes do imposto de renda. Para finalizar e chegar finalmente no lucro líquido, o que eu preciso fazer é simplesmente aqui fazer a subtração do que é imposto de renda e contribuição social. Então, nesse caso aqui, uma vez que o meu lucro antes do imposto de renda foi 35 e eu estou considerando 15 desses impostos sobre resultado, eu tenho no final um lucro líquido de 20. Então, assim, essa é uma estrutura de DRE que eu considero aqui completa para que a gente possa ir para o próximo passo, que é calcular as margens percentuais. Mas eu sei que no final das contas, cada empresa acaba trabalhando com uma estrutura de DRE da forma que ela acha melhor. Já trabalhei, por exemplo, com empresas milionárias que consideram tudo que vem depois do lucro bruto CMV, né? E tá tudo bem. No final das contas, né, o que ela vai olhar ali é a última linha, mas ela não faz uma distinção aí entre o que é despesa operacional e dentro disso o que é variável, o que é fixo. Então, assim, o importante é você conseguir explicar a forma como você chegou até a última linha. Agora, explicando como é que a gente faz, então, para calcular as margens percentuais. Depois de ter construído aqui a estrutura do DRE, fica muito mais fácil. Então, se eu quiser calcular a margem bruta, basta que, primeiro, eu divida o que é lucro bruto, nesse caso aqui foi 70, pela receita líquida, que nesse caso aqui foi 90, e multiplique por 100. Isso vai me dar uma margem bruta de 77,77%. Fácil, né? A mesma lógica ela vai ser aplicada
para as demais margens. Então, se eu estiver falando aqui da margem de contribuição, eu vou pegar os 65, que é a minha margem de contribuição, que eu já calculei, eu vou dividir também pela receita líquida. Isso vai me dar 72,22%. Mesmíssima coisa quando eu estiver falando aqui do EBITDA. Eu simplesmente vou pegar o 40 que eu tenho de EBITDA e dividir pelo 90 que eu tenho de receita líquida. Aí eu vou chegar a um 44,44%. E aqui um ponto importante também, tá? O EBITDA não tem como, né? O EBITDA, normalmente ele é calculado sobre a receita líquida, mas você também pode, né, calcular sobre a receita bruta. Apenas saiba que a margem que você vai estar calculando não é margem EBITDA. Mas é normal a gente ver aqui, às vezes, uma divisão de lucro bruto por receita bruta também, que vai gerando outros indicadores. Você pode fazer isso também, mas a forma correta aqui, né, até na hora de explicar, é importante mostrar que a gente está fazendo aqui com base a receita líquida. Por fim, a gente chega na margem líquida, que com certeza ela precisa ser calculada aqui sobre a receita líquida. Então, simplesmente aqui eu estou pegando o 20, né, que foi o meu lucro líquido, pelo 90, que é a minha receita líquida. E aí eu vou chegar a 22,22%. E aqui é onde eu vejo muita confusão também, né? É super comum a gente ver o pessoal dividir 20, né, que é o nosso lucro líquido, pela receita bruta. Isso não se chama margem líquida. Eu posso até utilizar esse indicador, mas o nome que eu posso chamar ele é de margem líquida sobre a receita bruta. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e que principalmente te ajude a poupar tempo. Para ver mais conteúdos como esse e aprender também sobre os mais variados modelos de negócio, eu te convido a se inscrever no meu canal. Toda semana eu estou postando conteúdo novo, onde eu entrevisto gestores, empreendedores, CEOs de empresa também, e nos mostram aqui as especificidades de cada negócio. Então é isso, obrigado e até a próxima.